Agora, gente, eu quero uns minutos da sua atenção. Sei que você está aí na correria, se organizando para sair de casa ou já está trabalhando, mas vale a pena parar um pouquinho para ouvir esse assunto que é bem sério e que precisa ser discutido. Vou te mostrar um número aqui no telão. Olha só, 72%, gente, 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho têm algum tipo de problema ocasionado pelo estresse. Ah, é pura frescura, gente fraca. Aposto que muita gente pensou isso, se não comentou com quem está ao seu lado. Mas não é fraqueza, não. O estresse pode sim virar doença. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é a psiquiatra Júlia Trindade. Muito bom dia, Júlia. Seja bem-vinda aqui no Santa Catarina no Ar. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, olha só, esse número que eu acabei de te mostrar, 72%, que continua aqui no nosso telão, ele é um dado do ISMA Brasil, que é uma associação integrante de uma organização internacional de pesquisa, prevenção e tratamento do estresse. Desses 72%, né, Júlia, 32% sofreriam de burnout, que é uma espécie de esgotamento. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente quais são as características desse burnout, síndrome de burnout. Então, o burnout é uma condição, né? Ela vai ser incluída no CID-11 a partir de 2022 e isso é muito importante, porque o burnout ele é um esgotamento que pode começar com sintomas físicos, uma dor de cabeça, um mal-estar, a pessoa começa a faltar no trabalho, ela perde a vontade, ela continua trabalhando, só que ela começa a ficar deprimida, ela começa a ficar irritada e aí ela vai perdendo inclusive a capacidade de realizar as suas tarefas. Isso é muito comum em algumas profissões que têm uma demanda muito grande, como por exemplo, médicos, inclusive uma alta taxa de burnout em anestesistas, onde a taxa de suicídio é muito alta. Então, burnout não é brincadeira, pode gerar depressão, pode ocasionar até suicídio. Outras profissões como os policiais, inclusive até mesmo os jornalistas, pela pressão. Então, tem várias profissões em que tem essa demanda muito grande e a pessoa começa a sentir isso e sim, tem que buscar ajuda sempre. As causas seriam a pressão do dia a dia, o trabalho aí, principalmente psicológica, pressão psicológica. Júlia. Exatamente, essa pessoa que está sempre em busca de um resultado melhor, ela tem um chefe que está sempre buscando mais qualidade do trabalho e aí ela sai do trabalho, o trabalho continua, ela não consegue relaxar, ela não tem tempo para fazer um exercício físico, não tem tempo para estar com a família e aí daqui a um pouco o trabalho tomou uma dimensão na vida dela em que ela não consegue fazer mais nada. Então, às vezes a pessoa ela tá tendo resultado, às vezes naquele trabalho, mas ela não tem vontade, aí ela começa a ter dor de barriga num dia, no outro dia dor de cabeça, começam as faltas no trabalho. Então, tem algumas características que as pessoas da família daqui a um pouco começam a notar, opa, tem alguma coisa estranha, porque essa pessoa que gostava tanto do seu trabalho, gostava do que fazia, ela já não consegue mais. E tem uma coisa bem importante que é uma das características, inclusive está ali no quadro, a indiferença, que eles chamam de cinismo, e a perda de personalidade. Então, eu não me importo, por exemplo, o médico não se importa mais com o paciente. O professor, ele não consegue mais olhar para aquele aluno com aquela atenção. E acaba pegando todo mundo que está à sua volta, porque aí imagina, você falava do médico, enfim, que trata de pessoas. Aí acaba que as pessoas também que estão aí ao redor acabam sofrendo também com isso, né, Ju? Exatamente. Então, todo mundo que está nessa profissão, ela tem responsabilidade sobre outras pessoas, né? Então, todas as pessoas podem ser afetadas e as empresas, elas têm uma responsabilidade muito grande por melhorar esse ambiente de trabalho, né? Ouvir esse funcionário, perguntar se esse funcionário está se sentindo bem, porque às vezes a pessoa está se sentindo pressionada, mas por medo mesmo de perder o emprego, ela não fala nada. Fica quieta. E aí ela vai se esgotando e quando vê ela está muito doente. Nossa, então, e a família tem um papel fundamental também nisso, como você falou, perceber esses sinais diferentes e aí o que fazer, buscar ajuda, o que a pessoa pode fazer quando perceber esses sintomas, Júlia, né, que você falou, esgotamento, cansaço, sem vontade de trabalhar. A primeira coisa é alertar essa pessoa, olha, tá tudo bem no teu trabalho, tá se sentindo bem, e a partir daí pode-se tomar medidas como, por exemplo, o exercício físico, né, uma alimentação adequada, ter uma noite de sono,
Mas muitas pessoas já não conseguem dormir porque estão preocupadas porque no outro dia tem o trabalho. Nossa. E aí fica aquela ansiedade. E aí tem que procurar um profissional. Muitas vezes com a terapia é suficiente e muitas vezes é necessário usar a medicação. E aí como a gente pode prevenir? O esporte é uma das medidas que vai ajudar muito, é isso? Com certeza. A gente ficar longe dessa síndrome, por exemplo. Com certeza. O esporte ele tem uma função importante. Ter uma vida social, ter amigos, sair no final de semana. O telefone, se possível, ter um telefone do trabalho, ter um telefone pessoal, porque senão a pessoa vai estar 24 horas por dia ligada no trabalho. Ela sai do trabalho e o trabalho não sai dela. E eu acho que é isso. Hoje em dia, como você falou, todo mundo está muito preocupado, todo mundo... A internet, ela deixa a gente muito preso a isso, só que tem que ter um momento aí de separar, porque senão a vida você acaba passando e se concentrando muito só no trabalho e aí o que causa tudo isso, né, Júlia? E as inovações, elas nos ajudam, mas às vezes elas nos atrapalham, porque antes terminava a tua jornada de trabalho, tu ia para casa e acabou. Ponto. Hoje em dia tu chegou em casa, o teu telefone já tem uma mensagem do chefe, aí tu já vai olhar o e-mail porque tu vai responder. Então é importante ter um momento com a família, ter um momento com os amigos, se cuidar, porque isso sim previne que a pessoa possa desenvolver o burnout. E depois do burnout, mais para frente, pode desencadear outros problemas mais graves ainda, se não tratado? Com certeza. O burnout ele não é classificado como uma doença, mas ele pode desencadear depressão, ansiedade, transtorno do pânico. Então, aquelas pessoas começam a ter crise de ansiedade antes de ir para o trabalho. Então, é grave sim e tem que ser discutido. Antes não era se falado sobre isso. E muita gente fala, é frescura das pessoas, mas não é, gente. É um assunto muito sério. E dá um desequilíbrio químico no cérebro. Então, assim, tem alteração química. Apesar da gente não poder ter um exame para olhar as características clínicas e o como a pessoa se sente, para nós, para os médicos, olhando, tendo esse carinho para enxergar esse paciente, com certeza a gente vai poder ajudar. Então, preste atenção em alguém da sua família, no seu colega mesmo que está ao lado, pergunte se está tudo bem, como a doutora falou, a Júlia, né, nos alertou. Atenção e tá sempre de olho aí na saúde, que é em primeiro lugar, né, Júlia? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, por ter nos esclarecido aí um pouquinho mais Muito obrigada. sobre essa doença do século, podemos dizer assim, né? Exatamente. Obrigada, bom dia.